Meus amigos, finalmente a ficha caiu para o arrogante ministro do STF, Gilmar Mendes, que foi pego em uma atitude de desespero para tentar escapar da Magnitsky. Isso piorou tudo para o lado do Supremo Tribunal Federal em relação aos avisos dados pelo Departamento de Estado americano. Estamos muito próximos da vitória total contra os abusos autoritários cometidos por togados do STF fora da lei. Não vai escapar um sequer da lei do retorno. E você vai entender melhor o que estou falando assistindo a este vídeo até o final. Mas antes de prosseguir com mais essa notícia que nos enche de esperança por dias melhores, quero desejar uma semana abençoada para você e sua família. E agradecer pela sua companhia nessa luta por um Brasil melhor. Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante. O todo-poderoso togado Gilmar Mendes está com medo de sofrer a Magnitsky e perder as mordomias da vida boa na Europa. Estamos bem perto de ver o fim do Dilma Lolosa. Jardim no Globo, né? Então a matéria falava exatamente, a notinha falava de um político influente, com longa trajetória no Congresso e acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que integrantes da corte estão apavorados com a possibilidade de serem incluídos na lista de sanções da Lei Magnitsky, que pune estrangeiros acusados de corrupção ou violações de direitos humanos. A revista Veja disse que, nos últimos dias, os magistrados tentaram estabelecer contato com representantes políticos e acadêmicos nos Estados Unidos para mapear possíveis retaliações do governo americano, mas não tiveram sucesso. Na terça, ao assumir o comando da segunda turma do STF, o Gilmar Mendes tentou publicamente criar uma imagem de união do STF. A verdade padece ante a avalanche de fake news e de espúrias narrativas fabricadas. Temos o desafio de mostrar ao Brasil a verdade sobre a atuação do Supremo, tanto no âmbito do Pleno quanto no das turmas, uma atuação rigorosamente comprometida com a Constituição, com a segurança jurídica, com o Estado Democrático de Direito e com os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Ana, eu jogo para você então com a pergunta da Mari Matos, que veio por superchat. Obrigado, Mari. Uma pergunta para Ana. Num país sério, um juiz, entre aspas, com o nome na Magnitsky, não deveria já ter saído do STF? Claro, há muito tempo, mas o ministro, nesse caso, né, que não podemos falar juiz, porque não são juízes, mas eles têm, infelizmente, posição de juízes na nossa Suprema Corte, ele vai tentar carregar mais gente com ele. Ele vai tentar puxar para a vala, para o abismo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, está claro, e não sei se os outros ministros vão continuar comprando a briga do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes vai carregar outros nomes para a mesma vala em que ele se encontra. Um pária global. Alexandre de Moraes é um pária global. Agora, é curioso, nessa fala do Gilmar Mendes, ele falar que a verdade do Supremo vai ser mostrada. O editorial, né, a peça hoje no Wall Street Journal, falando da Mary O'Grady, ela diz, quando ela pode colocar, Franco, por gentileza, se puder de novo, o Wall Street Journal, essa matéria, muita gente acha que ela está falando só de agora, mas um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Ela fala, nesse artigo, ela vai até 2019. Ela puxa lá de trás e mostra que este golpe começou em 2019, não é uma coisa de agora, né, que pegou todo mundo de surpresa. É um golpe muito bem planejado, arquitetado e que está conseguindo, primeiro, derrubar a República. Não temos mais República, Constituição, democracia, Congresso, não temos nada, mas agora está conseguindo derrubar relações diplomáticas muito sérias e históricas. Estou falando de Brasil e Estados Unidos.
E ele falar de segurança jurídica, brincadeira, né? Agora, eu queria dar uma notícia que eu não consegui conversar, não consegui parar ainda essa semana para conversar até com os meus amigos no privado, mas eu queria deixar aqui em primeira mão. Pode até colocar os quatro, Franco, na tela, por favor, porque antes de ontem, eu conversei com interlocutores do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi uma longa conversa. E aí consta, eu queria te dar essa notícia, que a Lei Magnitsky, ela foi aplicada com pilares muito bem estabelecidos em você. Censura a um cidadão americano em solo americano com nome Rodrigo Constantino. E sabe o que mais eles fizeram, Consta? Eles foram lá atrás, nos Twitter Files Brasil, e eles leram todas as 541 páginas. Um trabalho belíssimo do Oliveira, do Davi Agape e principalmente do Michael Schellenberger, que foi quem levou tudo para o Congresso americano. Então, a Lei Magnitsky, eles aplicaram voltando nos Twitter Files Brasil. E seu nome está lá, consta. Então, nós temos que... Eu sei que sua vida se tornou um inferno. Você ficou sem passaporte brasileiro, sem conta, sem dinheiro, perseguido, sem rede social. Mas queria que você soubesse disso publicamente, consta. Os interlocutores falaram especificamente de você. Que você, cidadão americano, foi censurado e que isso foi muito grave. E o que eu ouvi foi: Mr. President was very upset. O presidente ficou pé da vida, né? Para dizer assim o português. E seu nome mencionado, consta. Então, obrigado, Rodrigo Constantino. Foi difícil para você, mas você vai entrar para a história como um dos que derrubaram a tirania no Brasil. Todas as vezes que eu saio na rua agora, tem uma nova pergunta que fazem para mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é, quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa Lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia.